Meu nome é Ethan Brooks, e sou, por nascimento e paixão, um fazendeiro. Do amanhecer ao anoitecer, meus dias eram moldados pelo ritmo da terra, cuidando das plantações, cuidando da terra e vivendo uma vida baseada na simplicidade e na fé. Mas tudo mudou uma tarde, enquanto eu trabalhava na minha terra. Uma picada repentina me sacudiu, uma picada de cobra que fez meu mundo parar. Naquele instante, entendi que isso não era um fim, mas sim o começo de uma jornada extraordinária, uma além do alcance de palavras simples e compreensão. O que se seguiu remodelou tudo o que eu já conhecia sobre a vida, a fé e os mistérios que aguardam além desta existência. Esta não é apenas minha história pessoal, é uma revelação, uma mensagem divina destinada a inspirar, guiar e preparar qualquer um que esteja pronto para ouvir. Quando o veneno da cobra atacou, foi como se o mundo ao meu redor escurecesse, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Eu estava envolto em uma quietude profunda, um silêncio que parecia diferente de tudo o que eu já havia conhecido. A dor física da mordida se dissolveu em algo muito mais pacífico, uma luz etérea me cercou, me atraindo para um reino que existia além da compreensão terrena. Não era morte, era uma porta, uma passagem para algo muito maior. O que vi diante de mim foi uma extensão cheia de luz viva, pulsando com uma paz que as palavras nunca poderiam descrever. Nesse brilho, uma voz me chamou, não por meio do som, mas por meio de uma vibração que ressoou profundamente em minha alma. Não foi apenas um chamado, foi um convite para testemunhar verdades que o mundo físico há muito tempo manteve escondidas de mim. Nesse reino brilhante, tomei consciência de uma presença se aproximando, um ser de beleza e graça incomensuráveis, mas humildemente radiante. Um anjo, não limitado pela forma terrena, mas se manifestando como uma essência viva e pulsante de luz e energia. Esse ser exalava uma imensa sabedoria e amor, e se dirigia a mim pelo nome, deixando claro que minha presença aqui não foi um acidente, que fui trazido a este lugar com um propósito. Ethan, o anjo falou, você foi escolhido para testemunhar o que está além, e para compartilhar essas revelações com aqueles que estão dispostos a ouvir. Esta não foi uma experiência aleatória, foi uma missão sagrada, entender e comunicar as verdades profundas que eu estava prestes a testemunhar. O anjo me guiou para um ponto de vista de onde eu podia ver a Terra, não apenas como um planeta, mas como uma entidade viva e respirante, intrinsecamente interconectada com as vidas de cada alma humana. O que vi me encheu de admiração e tristeza. O mundo estava vivo com atividade, mas grande parte da humanidade parecia estar vagando sem rumo, desconectada de seu verdadeiro propósito. As pessoas estavam correndo atrás de desejos fugazes, riqueza material, status e conforto, cegas às verdades mais profundas e eternas que as cercavam. Me foram mostradas as lutas que definiam a existência humana, pessoas trabalhando incansavelmente, lutando para sobreviver, suportando dor e dificuldades. Mas quando visto dessa perspectiva mais elevada, tudo parecia estranhamente vazio, como se faltasse um significado mais profundo. O anjo falou gentilmente, explicando que muito do sofrimento da humanidade vinha da falta de conexão espiritual. Eles se esqueceram da fonte de sua força, disse o anjo, mas há esperança. Muitos estão despertando, começando a buscar o que realmente importa. Mesmo em meio a essa turbulência, havia lampejos de luz, indivíduos e pequenas comunidades brilhando intensamente com fé, compaixão e humildade. Esses eram os que viviam em harmonia com a vontade de Deus, não perfeitos, mas se esforçando em direção ao amor e à verdade em tudo o que faziam. Vi essas almas estendendo a mão aos outros, oferecendo gentileza e plantando sementes de esperança, mesmo nos cantos mais escuros do mundo. O anjo me revelou como o mundo natural refletia a condição espiritual da humanidade. A terra, os rios e os céus eram todos reflexos da alma coletiva das pessoas. Onde prevaleciam a ganância, a negligência e a exploração, a própria terra parecia estéril e sem vida. Mas onde existiam amor, cuidado e administração,
A terra florescia, exuberante, vibrante e cheia de vida. Essa conexão inegável entre a humanidade e a criação foi impressionante, um lembrete profundo de que não estamos separados do mundo ao nosso redor, mas profundamente interligados a ele. Ao observar essas cenas, um senso de urgência cresceu dentro de mim. A visão que me estava sendo mostrada não era apenas sobre indivíduos, era sobre a humanidade como um todo, sobre um despertar coletivo. Havia um chamado profundo e tácito para que as pessoas retornassem às suas raízes, para redescobrir a sabedoria ancestral que reside em viver em harmonia, com Deus, com a natureza e uns com os outros. Este era um chamado para a transformação, um apelo para que a humanidade se lembrasse de seu verdadeiro propósito e abraçasse a luz que está sempre esperando para nos guiar para casa. O anjo então voltou minha atenção para algo muito mais profundo, um vislumbre do que aconteceria quando o Salvador, Jesus, retornasse. O que vi foi uma visão que me encheu de admiração e humildade. Os céus pareciam se abrir amplamente, e uma presença brilhante e radiante desceu, inundando a terra com uma luz tão pura e poderosa que afugentou todas as sombras. Não era uma cena cheia de medo, mas de reverência, admiração e um profundo e avassalador senso de admiração. O retorno não foi repentino ou caótico, em vez disso, foi precedido por sinais inconfundíveis, visíveis apenas para aqueles com olhos espirituais para percebê-los. Testemunhei a própria terra respondendo, a natureza se agitando com eventos extraordinários e os corações das pessoas se suavizando ao sentirem uma atração inexplicável pela fé, arrependimento e um desejo de se reconectar com algo maior. Era como se o próprio planeta estivesse se preparando para receber seu Criador. O que mais me impressionou foi o quão profundamente pessoal esse retorno foi. Cada indivíduo, não importa sua fé, crenças ou mesmo a falta delas, parecia sentir a presença de Jesus em sua alma. Para alguns, esse momento foi de alegria inimaginável, uma reunião com aquele que estavam esperando. Para outros, foi uma revelação poderosa, uma consciência repentina das verdades que há muito ignoravam ou rejeitavam. Era como se o próprio tecido da realidade mudasse, e ninguém pudesse permanecer indiferente à presença divina que envolvia o mundo. O anjo falou gentilmente, oferecendo clareza à visão que eu havia testemunhado. Este momento não era sobre condenação, em vez disso, era sobre o alinhamento de todas as coisas com o plano perfeito de Deus. Vi comunidades de crentes se reunindo, não por medo, mas por amor e esperança. Não eram grandes assembleias formais marcadas por rituais complexos, eram momentos simples e genuínos de adoração, pessoas unidas em oração, em comunhão, na verdade. Isso me lembrou da fé pura e descomplicada da minha infância, fé que não se preocupava com desempenho externo, mas com um relacionamento sincero com o Criador. A mensagem do anjo era clara e profunda. Esta visão não é apenas sobre o que está por vir, mas também sobre como você deve se preparar. Viva cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com fé e amor. A urgência na voz do anjo se aprofundou quando ele falou novamente, seu tom cheio de compaixão e uma carga solene. O que você viu não é somente para você. Você foi escolhido para levar esta mensagem de volta ao mundo. Uma profunda onda de responsabilidade tomou conta de mim quando percebi que o que eu havia testemunhado não era meramente uma revelação, era uma comissão. O anjo explicou que minha vida como fazendeiro, cultivando a terra e semeando sementes, me preparou de forma única para esta missão. Assim como eu havia semeado sementes na terra com paciência, cuidado e confiança em forças além do meu controle, agora eu estava sendo chamado para plantar sementes de fé, esperança e verdade nos corações dos outros. Os paralelos entre cultivar colheitas e cultivar a fé eram abundantemente claros. O anjo também me mostrou que esta missão não seria isenta de desafios. Haveria muitos que rejeitariam a mensagem ou resistiriam às suas implicações. Mas o anjo gentilmente me lembrou que meu papel não era convencer os outros ou forçar a crença.
Meu trabalho era simplesmente plantar as sementes da verdade e confiar que Deus traria a colheita em seu tempo perfeito. Quando retornei à minha vida na fazenda, tudo parecia diferente. O que antes era apenas um lugar de trabalho duro e labuta agora se tornou um santuário, um espaço sagrado onde eu poderia refletir sobre tudo o que tinha visto e compartilhar essas revelações com os outros. Vizinhos, amigos e até mesmo estranhos começaram a notar uma mudança em mim, uma paz, uma determinação e uma força silenciosa que era impossível ignorar. Cada conversa se tornou uma oportunidade de compartilhar a visão que me foi dada, não de uma forma que obrigasse os outros a acreditar, mas de uma forma que os convidasse a refletir, a fazer uma pausa e a considerar as verdades mais profundas da vida. A mensagem que eu carregava não era de medo ou pavor, era uma mensagem de esperança. Era um lembrete de que o amor e a graça de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que estão dispostos a buscá-los. As palavras finais do anjo continuaram a ecoar em meu coração muito depois do nosso encontro. Viva com fé, fale com a verdade e confie naquele que mantém todas as coisas unidas. Depois de entregar essa mensagem final, o anjo me mostrou algo profundamente inspirador. Comunidades de fé brilhando intensamente como faróis de luz em um mundo lutando para encontrar seu caminho. Essas não eram igrejas grandes e extravagantes construídas com riqueza e grandiosidade. Não, eram reuniões pequenas e íntimas, geralmente em casas, celeiros ou até mesmo campos abertos. Suas reuniões eram caracterizadas não por rituais e tradições, mas pela simplicidade, sinceridade e um senso inconfundível de propósito. O anjo explicou que essas pequenas comunidades eram um reflexo de como a igreja primitiva prosperou. Não havia preocupação com as aparências externas, nenhuma obsessão com tradições que haviam perdido seu significado. Em vez disso, o foco estava na oração, nas escrituras e no apoio mútuo nas provações e tribulações da vida. Essas reuniões eram um contraste marcante com a adoração orientada pela performance que muitos passaram a associar à fé. Elas eram simples, mas profundas, centradas na verdadeira conexão com Deus e uns com os outros. Essas visões e os ensinamentos do anjo se tornaram a base da minha própria missão, uma missão que apenas começou. A semente da fé foi plantada em mim e agora estou encarregado de semeá-la em outros. Testemunhei famílias reunidas em volta de mesas, compartilhando refeições e risadas, vozes alegres de crianças enchendo o ar e anciãos transmitindo sabedoria sobre fé, vida e as lições aprendidas ao longo da vida. Essas comunidades não eram fortes por causa de seu tamanho ou riqueza, mas por causa da unidade de seu espírito. Cada membro desses grupos entendia seu papel como parte de algo muito maior, um corpo vivo, trabalhando juntos no crescimento espiritual e estendendo amor e cuidado aos necessitados. O que me comoveu profundamente foi como essas comunidades não existiam apenas para seu próprio benefício. Elas estendiam a mão para os outros, aqueles em dor, aqueles que haviam perdido o caminho, até mesmo aqueles que antes zombavam ou rejeitavam sua fé. Sua compaixão não era apenas uma qualidade admirável, mas um chamado divino. Eles entenderam que sua luz não deveria ficar escondida, ela deveria brilhar para aqueles que vagavam na escuridão. Suas portas estavam abertas, seus corações prontos para acolher qualquer um que buscasse refúgio, cura ou a verdade que eles haviam encontrado. O anjo enfatizou quão vitais essas comunidades seriam nos dias que viriam. Eles serão as âncoras, declarou o anjo, para muitos que estão à deriva, perdidos e em busca. Por meio deles, a fé será preservada e o amor florescerá. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de reavivamento, um retorno ao coração do que significa ser o corpo de Cristo. Conforme as palavras do anjo ressoavam dentro de mim, recebi outra visão, uma que se conectava profundamente com minha vida como um fazendeiro. A terra me foi mostrada, não como uma criação distante ou separada, mas como uma parte viva e integral do grande projeto de Deus. A terra, os céus, os rios e toda a criação pareciam pulsar com um propósito que eu nunca havia compreendido completamente antes.
O anjo explicou que a própria natureza serve como um espelho, refletindo a condição espiritual da humanidade. Quando as pessoas cuidavam da terra, quando viviam em harmonia com seus ritmos e ciclos, ela florescia. Mas quando a ganância e a negligência tomavam conta, a terra respondia com desolação. Não era punição, era simplesmente a consequência natural do desequilíbrio e da desconexão. Vi campos estéreis, rachados e secos, rios reduzidos a nada mais do que fios de água, e céus pesados de tristeza, como se a própria natureza estivesse de luto. No entanto, em outros lugares, onde as comunidades viviam com reverência, gratidão e cuidado, a terra prosperava. O solo era rico, os rios abundantes e os céus irradiavam luz e vida. Era como se a própria criação se regozijasse em harmonia com a humanidade, respondendo ao amor e ao respeito. O anjo apontou para minha própria vida como exemplo. Suas mãos cultivaram o solo, disse o anjo, e seu coração conheceu a alegria de plantar e colher. Você viu como a terra responde ao cuidado e à diligência. Da mesma forma, a humanidade deve nutrir seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Lembrei-me de inúmeros momentos na minha fazenda, de ficar admirado enquanto sementes que antes estavam enterradas na terra brotavam e cresciam. Fiquei maravilhado com as estações de espera e crescimento, o ciclo da vida e o milagre da renovação. O anjo explicou que isso também era um reflexo da verdade espiritual. Assim como a terra requer cuidado, a alma também. Sem nutrição, ambos murcharão e desaparecerão. Enquanto eu observava, senti uma conexão avassaladora com a terra, um profundo senso de responsabilidade. A mensagem que o anjo compartilhou era inconfundível. A criação é um presente precioso, e como a tratamos reflete nossa gratidão, ou nossa falta dela, pelo Criador. Somos administradores, confiados a este mundo lindo, e nossas escolhas determinarão se ele florescerá ou cairá em ruínas. Então, algo ainda mais inspirador me foi revelado: o poder invisível da oração e sua capacidade de moldar os reinos físico e espiritual. Vi pessoas orando, algumas sozinhas em tranquila solidão, outras reunidas em unidade. Suas orações não eram apenas palavras ditas ao ar, eram forças vivas e radiantes, subindo ao céu e retornando com propósito e poder divinos. O anjo explicou que a oração não é um ato passivo, é uma conexão direta e poderosa com a vontade de Deus. Cada oração sincera envia ondulações pelos mundos físico e espiritual, mudando as coisas de maneiras que nem sempre podemos perceber. Vi escudos de luz se formando ao redor de lares, famílias e comunidades inteiras enquanto as pessoas oravam. Esses escudos não eram simplesmente formas de proteção, eram caminhos pelos quais a intervenção de Deus podia fluir. Milagres, antes considerados impossíveis, tornaram-se possíveis pelo poder da oração. Uma das cenas mais comoventes que testemunhei foi um pequeno grupo de fazendeiros, profundamente sobrecarregados pela seca, orando por suas terras ressecadas. Sua fé não era sobre exigir chuva, era sobre confiar no tempo e na provisão perfeitos de Deus. À medida que suas orações subiam de seus corações, vi os céus começarem a mudar. Nuvens escuras se juntaram e logo a terra seca foi nutrida pela chuva que caiu. As palavras do anjo soaram claras: este é o poder de se alinhar aos propósitos de Deus. A fé move montanhas e a oração destranca portas. O anjo também me mostrou como a oração pode afastar a escuridão em lugares onde a opressão espiritual havia se enraizado. As orações dos crentes criaram caminhos para a luz de Deus atravessar. Vi famílias orando juntas em unidade, sua fé coletiva formando uma fortaleza impenetrável contra o desespero. Suas orações não estavam apenas transformando suas próprias vidas, mas também trazendo luz para aqueles ao seu redor. Por meio dessas visões, o anjo revelou a profunda verdade de que a oração não é apenas um ato de pedir, é um meio de participar da obra de Deus na terra, uma força poderosa que alinha nossos corações com sua vontade e traz transformação.
Mas o anjo também me alertou sobre os perigos de negligenciar o poderoso dom da oração. Muitos se esqueceram da autoridade que tem em Cristo, o anjo alertou. Eles confiam demais em sua própria força e esquecem de invocar aquele que detém todo o poder. A visão mudou, mostrando cenas de pessoas sobrecarregadas pelo medo e caos, suas vidas em turbulência porque não nutriram seu relacionamento com Deus. As palavras do anjo soaram com clareza. A oração não é apenas um ritual, é uma tábua de salvação. É como nos conectamos a Deus, extraímos força dele e nos alinhamos com sua vontade. Enquanto eu observava essas cenas se desenrolarem, fiquei impressionado com o quanto eu havia subestimado o verdadeiro poder da oração em minha própria vida. Isso não foi apenas uma revelação, foi um chamado para despertar, um chamado para a ação que eu sabia que tinha que compartilhar com os outros. Percebi que eu também havia confiado muitas vezes em minhas próprias habilidades, esquecendo o profundo impacto que a oração poderia ter em minha jornada. O anjo então me levou a ver um futuro onde comunidades, antes divididas por diferenças, estavam se unindo sob um propósito comum: fé em Deus. Esses não eram grandes movimentos políticos ou alianças forjadas pelo poder, em vez disso, eram reuniões humildes de pessoas comuns que reconheciam a força da unidade e o poder da crença compartilhada. Vi famílias recebendo vizinhos em suas casas, não para grandes cerimônias ou rituais, mas para oração e companheirismo genuínos. As reuniões eram simples, mas carregavam uma profundidade inconfundível. As pessoas compartilhavam suas histórias pessoais, liam as Escrituras e ofereciam encorajamento umas às outras. O anjo explicou: essas comunidades se tornarão santuários de esperança nos tempos vindouros. Sua força não está nos números, mas em sua fé e unidade. O que mais me impressionou foi a incrível diversidade dentro desses grupos. Pessoas de todas as esferas da vida, fazendeiros, professores, trabalhadores, até mesmo céticos, se uniram, deixando de lado as diferenças que antes os dividiam. À luz de sua fé compartilhada, essas diferenças pareciam irrelevantes. Não se tratava de concordar em todos os pontos da doutrina ou teologia, tratava-se de focar no amor e na verdade de Deus. Observei essas comunidades se tornarem centros de resiliência. Quando as dificuldades chegaram, elas não apenas suportaram, elas prosperaram. Elas se apoiaram, compartilhando recursos, oferecendo ajuda e encorajando umas às outras nos desafios da vida. Elas entenderam que sua força não vinha da riqueza material ou do poder mundano, mas de sua confiança em Deus e do vínculo que compartilhavam entre si. A mensagem do anjo foi clara: na unidade, a força, na fé, a esperança. Nessas comunidades, aqueles que andaram na fé por muitos anos se tornaram mentores e guias. Eles não eram líderes no sentido tradicional, buscando poder ou controle. Sua liderança era baseada no serviço, em ajudar os outros a crescer. Essas comunidades eram um verdadeiro reflexo do que a igreja sempre quis ser: uma família unida pelo amor, um refúgio para os cansados e uma luz brilhando na escuridão. O anjo então compartilhou comigo uma das visões mais impressionantes que já testemunhei, um vislumbre do mundo após o retorno de Jesus. Foi uma transformação além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. A terra, antes marcada pela negligência humana, conflito e sofrimento, agora estava vibrante e cheia de vida. Vi campos transbordando com plantações que pareciam crescer sem esforço, rios fluindo com água cristalina e céus que irradiavam calor e luz. O anjo explicou: este é o cumprimento da promessa de Deus, uma nova criação onde a harmonia e a paz reinam. A própria natureza parecia cantar em louvor, sua beleza e vitalidade refletindo a alegria de seu Criador. Neste mundo transformado, as pessoas viviam em perfeita harmonia, não apenas umas com as outras, mas com a própria terra. Não havia necessidade de competição ou ganância, porque todos tinham mais do que o suficiente. As comunidades trabalhavam juntas, não por obrigação, mas por uma alegria compartilhada em sua unidade e fé.
O que mais me impressionou profundamente foi como as pessoas interagiam com Deus nesta visão. Não havia separação, nem véu, apenas uma conexão íntima e direta. A presença de Deus era tangível, enchendo cada coração com paz e cada momento com propósito. A adoração não se limitava a momentos ou lugares específicos, ela fluía naturalmente de corações cheios de gratidão, entrelaçados no próprio tecido da vida. As palavras do anjo ecoaram em meu coração: esta é a promessa para aqueles que perseveram, que se apegam à fé e vivem no amor. Não é apenas uma esperança distante, é uma certeza para aqueles que confiam em Deus. Enquanto observava esta visão de tirar o fôlego, senti um profundo desejo, não apenas por mim, mas por todos que eu conhecia e amava. Este não era um sonho distante, era a realidade suprema que Deus havia planejado para sua criação. Isso me encheu de esperança, e senti um renovado senso de propósito agitar dentro de mim. O anjo se virou para mim, falando com uma gravidade que nunca esquecerei. O que você viu não é apenas para seus olhos, é um chamado para você, e para todos os outros, para viver com propósito, para alinhar suas vidas com o plano de Deus e para compartilhar essa visão com aqueles que ouvirão. Naquele momento, percebi quantas vezes passei pela vida sem realmente considerar meu propósito. Como fazendeiro, trabalhei duro para sustentar minha família, mas nem sempre pensei no significado mais profundo por trás do meu trabalho. O anjo me mostrou que cada ato, não importa quão pequeno, pode refletir o amor e a graça de Deus. Cada dia oferecia uma oportunidade de servir, viver com propósito e compartilhar a esperança que me foi dada. Eu me vi de volta à fazenda, não apenas plantando sementes no solo, mas semeando sementes de gentileza, fé e esperança na vida de outras pessoas. Meu trabalho diário se tornou uma metáfora para o crescimento espiritual. Assim como as plantações precisam de cuidado, paciência e confiança na chuva, nossa fé também precisa de nutrição e confiança no tempo de Deus. O anjo enfatizou que viver com propósito não requer grandes gestos. Significa ser fiel nas pequenas coisas, seja mostrando gentileza a um vizinho, orando por um amigo ou simplesmente vivendo com integridade. Cada ação importa. Também me lembrei de que o propósito não é algo que criamos por conta própria, é algo que descobrimos ao nos alinharmos com a vontade de Deus. As palavras do anjo foram claras: busque a Deus em tudo o que fizer, e seu propósito se revelará naturalmente. Confie nele, e ele guiará seus passos. Antes que a visão terminasse, o anjo compartilhou uma revelação final, uma mensagem de esperança que eu deveria levar de volta ao mundo. O que você viu hoje não é o fim, mas o começo de um novo capítulo. O amor de Deus é ilimitado, e seus planos são perfeitos. Não importa quão sombrias as coisas pareçam, sempre há esperança. Vi pessoas enfrentando provações e desafios, mas sua fé as manteve fortes. Elas não enfrentaram essas dificuldades sozinhas, a presença de Deus estava com elas, guiando-as e sustentando-as. Foi um lembrete de que não importa o que aconteça, nunca somos abandonados. O anjo também me mostrou o poder da redenção. Vi pessoas que se afastaram da fé encontrando o caminho de volta, suas vidas transformadas pela graça de Deus. Foi um testemunho da verdade de que nunca é tarde demais para recorrer a Ele. Conforme a visão desaparecia, senti uma paz profunda e um renovado senso de propósito. As palavras finais do anjo ecoaram em meu coração: compartilhe esta esperança. Deixe as pessoas saberem que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio que possam enfrentar. Incentive-as a buscá-lo, a confiar nele e a viver na fé. Quando retornei à minha vida, carreguei esta mensagem comigo, determinada a viver cada dia como um reflexo da esperança e do amor que havia testemunhado. Esta não era apenas a minha história, era uma revelação destinada a todos. O anjo se voltou para mim com uma mensagem que parecia profundamente pessoal, mas universal. Os tempos que virão testarão a fé de maneiras que a humanidade ainda não viu.
A preparação espiritual não é mais opcional, é essencial. As palavras foram diretas, mas o significado se desdobrou enquanto eu observava cenas de pessoas navegando pelos desafios da vida. Suas respostas foram moldadas por sua força espiritual, ou falta dela. Vi indivíduos que cultivaram seu relacionamento com Deus enfrentando tempestades de incerteza com uma resiliência calma. Essas não eram pessoas com vidas perfeitas, mas construíram seus alicerces na fé. Suas orações eram sinceras, seus corações abertos e sua confiança inabalável. Quando as dificuldades surgiam, eles se voltavam para Deus primeiro, encontrando orientação e paz que ultrapassavam o entendimento. Por outro lado, vi aqueles que não estavam preparados, pessoas que confiaram somente em suas próprias forças ou que negligenciaram completamente suas vidas espirituais. Quando os desafios surgiram, eles se debateram, oprimidos pelo medo e pela incerteza. O anjo explicou que a preparação espiritual não era sobre evitar as dificuldades, mas sobre ter a força interior para enfrentá-las com esperança e confiança em Deus. A visão também destacou maneiras práticas de se preparar espiritualmente. A oração estava em primeiro plano, não como último recurso, mas como uma prática diária de comunhão com Deus. O estudo das Escrituras era outra pedra angular, equipando os crentes com a sabedoria e a verdade necessárias para navegar pela vida. A comunhão com outros crentes foi mostrada como vital, oferecendo encorajamento, responsabilidade e apoio mútuo. As palavras do anjo foram claras: a preparação espiritual não é sobre medo, é sobre fé. É sobre andar com Deus diariamente, confiar nele completamente e viver em alinhamento com sua vontade. É assim que você vai perseverar e prosperar, não importa o que aconteça. À medida que absorvia essas verdades, senti um desejo avassalador de compartilhá-las, sabendo que elas poderiam transformar vidas. À medida que a visão começou a desaparecer, as palavras do anjo ecoaram em meu coração, deixando uma marca duradoura de paz e propósito. Eu podia sentir o peso da mensagem, uma de profunda responsabilidade e esperança inabalável. A jornada que havia começado em minha fazenda agora se expandia além da terra, em uma missão que se estendia pelo mundo. Foi-me mostrado que cada ato, não importa quão pequeno, tinha um significado eterno, que minha fidelidade no comum poderia tocar vidas de maneiras profundas. O lembrete do anjo de que o amor de Deus é infinito, sua graça suficiente e suas promessas certamente se tornaram um mantra para minha vida. Eu não era mais apenas um fazendeiro, eu era um mensageiro de esperança, encarregado da tarefa de semear sementes de fé, esperança e amor onde quer que eu fosse. A missão se desenrolaria não por meio de grandes gestos, mas por meio de pequenos atos cotidianos de gentileza, cuidado e verdade. E embora eu pudesse não ver o impacto total dessas ações, eu sabia que elas eram parte de um plano maior, orquestrado pelo próprio Deus. Quando a visão terminou, eu estava em minha fazenda mais uma vez, mas me senti diferente, mais sintonizado com o ritmo do mundo ao meu redor, mais ciente de como minha vida diária poderia refletir a bondade de Deus. Eu podia ouvir o farfalhar das folhas ao vento e o chiurear dos pássaros como um coro de louvor ao Criador. O solo sob meus pés parecia vivo com propósito, como se a própria terra estivesse em parceria com o chamado que eu havia recebido. A cada dia que passava, eu carregava as palavras do anjo comigo. Eu não estava sozinho. A presença de Deus sempre esteve lá, mesmo nos menores momentos, mesmo nos momentos mais difíceis. Minha fé era minha âncora, me mantendo firme nas tempestades da vida, e eu estava determinada a compartilhar essa esperança com os outros. As palavras finais do anjo permaneceram em minha mente: a esperança não é encontrada na ausência de desafios, mas na presença de Deus dentro deles. Eu sabia agora que minha vida, meu trabalho e minha fé eram todos parte de uma história maior, uma história de redenção, graça e amor inabalável. E eu estava pronta para vivê-la todos os dias, confiando que Deus traria o crescimento, assim como Ele sempre fez.